programa Gente em Destaque recebe hoje o professor Osmar Almeida, ele que é um dos ativistas culturais mais conhecidos de Jacareí e também um dos responsáveis pela inauguração do Museu de Artes do Vale do Paraíba. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Vamos começar essa nossa conversa, antes de a gente falar do museu, né, propriamente dito, que é uma história bem comprida, um pouco sobre a sua trajetória, né? Você é nascido em Jacareí e da sua infância, como é que você lembra da cidade? Como é que era Jacareí da sua infância? É interessante lembrar isso, né? Jacareí, bom, eu nasci em 49, né? Começo fim da década de 40, começo de 50, né? E Jacareí era realmente uma cidade muito calma. E eu nasci no bairro do Avareí. E uma coisa interessante, uma peculiaridade aí. Naquele tempo não havia começando o nascimento, né? As pessoas, quando davam à luz, as mulheres não iam ao hospital de modo geral. Elas iam, era a parteira que fazia isso. Em casa, né? Em casa. Então, e a pessoa que fez o meu parto, a parteira, era uma negra filha de escravos. Ela contava depois que a mãe dela, ela nasceu em Santa Branca, ela nasceu numa senzala, a mãe dela havia sido escrava, mas ela nasceu, além do ventre livre, já não era mais escrava, né? Então ela nasceu em 1884, essa parteira que fez, a mulher que fez o meu parto, né? Então, e era interessante que, uma coisa curiosa, a gente vê na infância, como que a família tem esse poder, essa influência sobre a criança. Nunca nós tivemos nenhum preconceito racial, porque minha mãe, para começar, a parteira era negra. Quando ela chegava em casa, nós a chamávamos de madrinha Vicentina. Ela não era madrinha, mas era como se fosse madrinha, todo mundo chamava de madrinha. Não só eu e meus irmãos também. E eu lembro que eu beijava a mão dela, negra, e ela, a gente falava aquele negócio, pitava um cachimbo, né, que era costume deles, acho, o pessoal negro, né? Nós a respeitávamos assim como uma pessoa normal, não havia nenhum preconceito. Tá? E também, até é interessante contar isso, essa influência do negro. A minha mãe havia muitos amigos da família, né? Compadres e comadres dela que eram negros também. Então a minha casa havia sempre cheia de pessoas negras. Entendeu? Então, desde pequeno eu convivia com isso aí, começar dessa tolerância, né, digamos, racial, que não havia nenhum preconceito contra ninguém. Né? E daí a cidade era bem calma. Então, nasci, morei sempre lá no bairro do Avareí, né, ali perto do cemitério. E uma coisa que eu me lembro, bom, a Dutra foi inaugurada em 50, que eu sei. E o fundo da minha casa, o quintal de casa, que era cerca, né, que havia, a gente enxergava a Dutra lá no final. Porque era no centro, a sua casa? Não, ali na Arthur Viana. Arthur Viana. Não havia nem outra rua de trás, que era o Fernando Mendonça, e não havia o Jardim Santa Maria, só era a fazenda do Bonando que a gente falava, e a gente não havia no Parque Brasil, nada disso. Então a gente enxergava, do fundo da minha casa, nós enxergávamos a Dutra lá no final, entendeu? Então à noite, uma das coisas que eu achava muito legal era de ver os carros passando, e já sempre adorei viajar, então, nossa, um dia eu vou viajar para algum lugar, não sei para onde, mas achava que a estrada era transmitia aquela imagem, né, de infinito, de infinito, que vai para algum lugar. Então, era o final da minha casa. Dali do Avareí a gente via a Dutra, né? E a vida era muito tranquila, no seguinte sentido, por exemplo, como a minha família era bastante religiosa também, católica, né? Então, com todo moleque daquela época, eu também acabei sendo coroinha. Então, a vida era voltava muito em torno da religião também, coisas da igreja, aquela coisa toda, certo? E daí eu lembro que uma coisa curiosa, eu ia, na Semana Santa, por exemplo, ia para a igreja, eu tinha 7, 8 anos, voltava de meia-noite, voltava sozinho para a rua, que é a 9 de julho hoje. Não tinha perigo, né? Não tinha perigo nenhum, cheio de mato, ninguém tinha medo de nada. Eu não tinha medo, meus pais não tinham medo, ninguém tinha medo de nada. Os seus pais, eles faziam o quê? O seu pai trabalhava em quê? Então, meu pai, meu pai e minha mãe eram pessoas de roça, né, do campo, mas meu pai nessa época ele era ferroviário. Então, por isso que ele mudou ali perto da estação. Trabalhava na Central do Brasil. Central do Brasil, E a minha mãe era doméstica, né? Mas era pessoa, exemplos originários do campo. Mas você é filho único ou não? Não, nós éramos em 5. Cinco irmãos? Eu era o penúltimo. E como é que foi a educação que os seus pais deram para vocês 5? Uma educação mais rígida, de cobrança de estudo, ou uma educação mais libertária? O que você pode falar para a gente? De cobrança de estudo, sim. Os meus irmãos mais velhos, eles não... Eu não segui muito isso porque eles são mais velhos que eu, eram o penúltimo, certo? Mas a minha irmã, mais velha que eu e minha irmã mais nova, que também já é falecida, nós estudamos num colégio de freira que tinha aqui em Jacareí, ali em frente da Santa Casa, onde é o ortopedista lá. Era um colégio de franciscanas, nós estudamos nesse colégio. Então, os 4 anos do primário eu fiz ali. Entendeu? A coisa da religião era forte ali. Era forte a religião, porque a vida gravitava em torno da religião na cidade. Tinha muita festa religiosa, aquela coisa, sempre assim.
Então, E na adolescência que você se interessa mais por começar a dar aulas de inglês, ou como é que não, então, começou mas isso? aí é que é o seguinte, então, isso foi nesse período, só falando um pouco assim da cidade, né, que era tão calma, que nós saímos, por exemplo, à noite, quando ia para algum lugar, quem fosse sair, deixava a chave da casa embaixo de um tijolo na porta da entrada. Quer dizer, quem chegasse, abria e entrava, não tinha perigo de nada, então, assim, muito tranquilo. Pensar isso hoje, né? Hoje nem se imagina uma coisa dessa, é totalmente tranquilo, né? Então, na verdade, eu não pensava disso de dar aula, não. Na verdade, eu comecei adolescência, depois eu fui para o Silva Prado, né? Que eu fiz ali o ginásio na época, a gente fazia o colegial também. E foi daí, depois eu fui para o quartel, na aeronáutica, sabe? Depois que eu saí do serviço militar, e aí foi até um período interessante, quando eu fui ser soldado, né? Coincidiu com um período bem crítico da ditadura, o AI-5. No dia que foi decretado o AI-5, eu estava de guarda no quartel. 13 de dezembro. 13 de dezembro de 68, uma sexta-feira. Eu estava de guarda esse dia. Então eu sei exatamente o que aconteceu. Então, daí para frente que depois que eu saí, comecei a me interessar por inglês, foi daí que me transformei em professor de inglês. Mas foi depois dos 20 anos, bem mais para frente, não foi nesse período aí. E essa efervescência política e cultural, que não apenas em Jacareí, mas tinha no país todo, nos anos 60 e também nos anos 70, você viveu ali, viu de perto como se dava aquilo, né? Jacareí também estava no meio dessa efervescência. Sim, uma coisa interessante, Romero, que eu acho muito falar do meu interesse por tudo isso que acontecia, veio desde pequena. A minha mãe, apesar de ser uma pessoa de roça, mas ela, toda semana, ela sabia ler e escrever. Meu avô obrigou que eles aprendessem a ler e escrever. Ela foi para a escola em 1920. Então, a professora dela foi Otília Aroca, que era a mãe do professor José Carlos Cruz. Sei. Então, ela sabia ler e escrever. E toda semana ela lia, ela recebia lá, comprava Cruzeiro, Manchete, As revistas. revista, Radiolândia e Revista do Rádio. Então a gente sabia tudo o que acontecia, mesmo com atraso, que ela não é a velocidade de hoje, é claro, né? Mas eu sabia tudo o que acontecia no país. Então eu lembro que, por exemplo, só para dar um exemplo de onde é o meu interesse por tudo isso. Em 58, quando eu estava no segundo ano primário, eu lembro que eu li na revista, não sei se era Cruzeiro ou Manchete, que havia um país chamado Hungria, que havia sido invadido pelas forças do Pacto de Varsóvia, o que aconteceu lá, tudo isso eu sabia com 8 anos de idade, já sabia o que acontecia. Então eu já tinha interesse de ler as revistas que tinham, isso havia acontecido em 56, eu já sabia o que aconteceu em 58. Que o seu pai e a sua mãe, apesar de serem da zona rural, né, terem criado 5 filhos, eram, de certa forma, pessoas bem informadas, né? Por conta dessas revistas, dessas publicações que eles compravam. Sim, isso eu acho que influenciou bastante, porque, embora, claro, nós não tínhamos televisão, era o rádio, e nós ouvíamos rádio muito, né? Ouvíamos muito rádio. A gente ficava igual do rádio ouvindo todas as coisas. Era o Repórter Esso da noite, todo dia a gente ouvia o Repórter Esso, eram programas humorísticos da Marique Veiga do Rio. Minha mãe ouvia muito Rádio Nacional do Rio de Janeiro também. Então eu tinha até uma fixação para conhecer o Rio de Janeiro, que era uma cidade assim, do ideal dos meus sonhos, que eu gosto muito até hoje, né? Apesar de todos os problemas, eu gosto do Rio. Então era uma cidade que eu sempre quis conhecer naquela época. Então a formação desse período da infância foi bastante rica nesse sentido de informação, que apesar da limitação do mundo que nós tínhamos naquela época, também havia muita informação dentro do possível. Concorda? E teve algum fato dessa sua infância que marcou, algum fato nacional ou internacional que você tenha lido nessas revistas e mais marcou essa sua trajetória, assim? Olha, eu lembrei disso aí outro dia. Foi, por exemplo, uma coisa, criminalidade não se falava, né? Ninguém falava disso aí. Eu lembro no Rio de Janeiro 3 fatos assim curiosos, interessantes que aconteceram. Uma deles foi não sei se você ouviu falar, uma moça chamada Ida Cury, que foi estuprada e morta, não chegou a ser estuprada, foi atacada por 3 rapazes no Rio e jogada em Copacabana, lá de cima do prédio. Foi um escândalo nacional. Isso aí foi em 58, parece, uma coisa assim. E depois também um outro chamado Fera da Penha, uma mulher que assassinou, matou uma criança lá por causa do amante que ela tinha, então também todo mundo ficou sabendo. São fatos assim que me deixaram muito assim, aconteceu no Rio de Janeiro, mas que a gente sabia aqui, entendeu? Era um fato nacional. Lia e assustava, né? Assustava. E uma coisa curiosa também aconteceu, um incêndio do circo, acho que é Gran Circo Americano, norte-americano, assim. Acho que foi em 60, não me lembro, 61, uma coisa assim. Matou mais de 100 pessoas, não foi isso? Umas 500 pessoas, uma coisa que foi terrível. E eu li, quando eu li na revista e também no rádio a gente ouvia, e desde essa época eu peguei um trauma de circo. Eu tenho medo de lugar que tem lona, assim, que
de pegar fogo, aquele negócio, sabe? Não sei. Desde aquela época eu tenho medo de lugar assim. Não confio, sabe? Eu fiquei com medo disso daí. E são 3 fatos assim daquela época que marcaram bastante essa minha infância, esse período, né? E desses programas que você escutava, programas de humor, programas de calouros, quem mais que você podia destacar pra gente que você mais gostava, não perdia um, por exemplo? Olha, eu gostava, a gente ouvia muito, era o Balança Mais Não Cai, da Maria que Veiga. Humorístico, né? Humorístico, era muito legal, eu gostava muito de ouvir. Era Zé Trindade, não sei mais quem era, mas agora. Mas ao mesmo tempo também, aqui em Jacareí, nesse período, nós costumávamos vir, era a antiga Rádio Clube Jacareí, de domingo, não sei se era todo domingo, não lembro agora a frequência, mas era aos domingos à noite. Havia um programa do Zé, como é que é o nome do... Piraquara e... Acho que é o nome do Piraquara e Zé Sobrinho, uma coisa assim, não lembro o nome. Nós vimos esse programa. Então, ao mesmo tempo, também havia esse interesse local, né? Do rádio local que a gente frequentava, entendeu? E as pessoas, o rádio era o principal veículo, né? Porque a televisão tinha sido inaugurada em 50, mas quase ninguém tinha aparelho de televisão, né? Exatamente. Em cidades como Jacareí, ainda que era uma cidade mais ou menos baseada em zona rural, que não tinha muita... A população não era tão grande, né? Sim. Imagino que quem tinha a televisão era o centro das atenções, né? Sim. E o rádio era o nosso mundo, realmente. O rádio e a revista. Quer dizer, dentro das possibilidades, eu era uma pessoa bem informada. Eu acho que era. Né? Como eu te falei, com revistas, uma via assinatura, mas a minha mãe comprava toda semana aquilo, né? E hoje, você olhando, passado tanto tempo, né? Você hoje com 70 anos, que características você acha que tem do seu pai e também da sua mãe, de personalidade? Então, eu acho que principalmente esse interesse pela leitura, pelo conhecimento do mundo. Eu acho que isso é mais da sua mãe? É da minha mãe, essa influência mais dela, realmente. Do meu pai, ele trabalhava bastante na Central do Brasil, quer dizer, e como todo pai, de modo geral, naquela época era mais fechado, não era muito, né, aberto, assim, com os filhos, né, no sentido, não que fosse autoritário, mas eu digo, por razões de educação mesmo, né, então, com ela que a gente tinha mais essa abertura, né, então... E nesses anos 50 e comecinho dos 70, era uma época também que as pessoas, os vizinhos se conheciam, né? Você sabia quem morava aonde, né? Não tinha essa... Que hoje Jacareí tem várias famílias, mas naquela época era uma coisa muito reduzida, né? Sim. E quando nós íamos visitar, eu lembro com a minha mãe, alguma pessoa que ela conhecia, a família dos Cepinhos aqui no São João, que eram amigos dela, era uma viagem para mim. Aquele negócio parecia, eu passava em cima da ponte, era um negócio muito, assim... Eu morava lá no Varia, era bem longe. Parecia outro estado, né? Parecia, era uma coisa muito longe assim, sabe? Então, quer dizer, mas nós curtimos muito a vida, e não só, até no aspecto ecológico, eu diria para você, hoje o Ribeirão do Turi, né, que tem na cidade, eu andei muito naquele Ribeirão, entrava na água, com os moleques do pedaço também, tinha cheio de peixe, sapinho, aquela coisa toda, era super limpa a água, né? Não tinha medo, não tinha perigo de nada. Então, essa infância bucólica, digamos, que a gente teve aqui em Jacareí. Tranquila, sem medo, despreocupado, mas sabendo o que acontecia no mundo dentro do possível. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.